Era uma noite sombria e gelada na cidade, com o vento cortante soprando entre os prédios altos. Nas ruas escuras e desertas, um homem de roupas rasgadas e sujas estava encolhido em um canto, tentando se proteger do frio e da indiferença que o cercava. Seu nome era João, um mendigo que, há muito tempo, vivia à margem da sociedade, ignorado por muitos e esquecido por todos. Naquela noite, João encontrou um abrigo temporário em um beco estreito, longe dos olhares daqueles que preferiam não enxergar a realidade dolorosa que ele enfrentava diariamente. Porém, a calma momentânea foi interrompida quando um grupo de empresários, elegantemente vestidos, saiu de um luxuoso restaurante próximo. Rindo alto e empurrando um ao outro, eles cruzaram o beco onde João tentava se esconder. Os olhares dos empresários encontraram o mendigo e uma risada sarcástica ecoou entre eles. Um homem mais corpulento, usando um terno caro, aproximou-se de João com um olhar de desdém. "Olhem só o que temos aqui, um inútil ocupando o nosso caminho", disse o empresário, chutando os restos de papelão que serviam como abrigo improvisado para João. O mendigo, tentando ignorar a provocação, encolheu-se ainda mais, buscando refúgio na sombra do beco. No entanto, a atenção dos empresários havia sido despertada e eles não estavam dispostos a deixar passar a oportunidade de se divertir às custas de alguém menos afortunado. Outro empresário, usando um reluzente relógio de ouro, deu uma risada zombeteira. "Parece que temos um convidado inesperado para a nossa festa, não é mesmo? Quem diria que encontraríamos um mendigo aqui?" João, acostumado com o tratamento hostil que recebia da sociedade, tentou permanecer em silêncio, ignorando as palavras cruéis lançadas contra ele. No entanto, a situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando um terceiro empresário, de óculos escuros mesmo à noite, deu um passo à frente e cuspiu na direção de João. "Você é um estorvo, um peso morto para a sociedade. Deveria sumir daqui", disse ele com um sorriso cruel, enquanto os outros empresários riam de sua própria maldade. João, sentindo a humilhação e a raiva fervendo dentro de si, enfrentava uma escolha difícil naquela noite gelada: continuar a sofrer em silêncio ou encontrar uma maneira de resistir contra aqueles que o maltratavam. Erguendo-se lentamente da sombra que o envolvia, João enfrentou os empresários com um olhar firme e determinado. Os empresários, inicialmente surpresos pela reação inesperada do mendigo, logo soltaram gargalhadas altas, menosprezando suas palavras. "O que ele pensa que está fazendo? Deve ser louco", riu um dos homens de terno. Contudo, João não recuou. Ele sabia que não tinha nada a perder e, de certa forma, ganhara uma força interior que nem ele mesmo sabia que possuía. Com passos lentos, mas determinados, ele se aproximou do empresário que o havia cuspido. "Seu dinheiro e suas roupas caras não compram dignidade. Eles não fazem de vocês seres humanos melhores do que qualquer outra pessoa neste mundo", declarou João com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. O empresário, acostumado a impor sua vontade aos outros, sentiu uma pontada de desconforto diante da coragem inesperada do mendigo. Seus risos diminuíram à medida que João continuava a falar, confrontando não apenas os agressores à sua frente, mas também as injustiças sociais que o haviam levado àquela situação. Enquanto João discursava, um pequeno grupo de transeuntes curiosos começou a se formar ao redor, observando a cena. A presença de testemunhas parecia incomodar os empresários, que perceberam que sua atitude arrogante estava sendo exposta publicamente. O empresário de óculos escuros, apesar de inicialmente desdenhoso, começou a se sentir acuado diante da reação de João e da crescente atenção da multidão. A situação escapava de seu controle e a possibilidade de uma repercussão negativa para a imagem da empresa tornou-se evidente. João, apesar de sua condição desfavorecida, tornou-se um símbolo de resistência naquele beco escuro. Sua coragem inspirava não apenas aqueles que testemunharam a cena, mas também acendia uma chama de questionamento na própria comunidade que, por muito tempo, ignoraram a existência dos invisíveis como ele.
O que aconteceria a seguir dependeria das escolhas dos empresários diante do desafio inesperado que João lhes impôs e da resposta da sociedade a essa pequena revolta nas ruas frias da cidade. O empresário de óculos escuros, percebendo que a situação podia fugir completamente do controle, tentou manter a compostura diante da crescente multidão. Ele olhou para seus colegas empresários e, com um gesto discreto, indicou que deveriam se afastar. Relutantes, mas compreendendo a gravidade da situação, eles recuaram, deixando João para trás, ainda cercado pela atenção curiosa dos espectadores. João, por sua vez, sentia uma mistura de triunfo e determinação. Aquela noite marcava um ponto de virada em sua vida miserável. Ele sabia que simplesmente confrontar os empresários não seria suficiente. Era preciso ir além. A coragem que encontrara dentro de si agora o impulsionava a buscar uma mudança real. Decidido a não mais sucumbir à indiferença e à miséria, João começou a planejar uma nova jornada. Observando as pessoas ao seu redor, ele percebeu que muitos compartilhavam a mesma falta de empatia que os empresários demonstraram. Sua experiência naquela noite não era única. Outros também enfrentavam desafios semelhantes nas sombras da sociedade. Com a determinação de fazer a diferença, João começou a buscar oportunidades para melhorar sua situação. Ele procurou abrigos, programas de assistência social e até mesmo se aproximou de organizações de caridade. Cada passo era uma batalha contra a resistência que a sociedade impunha aos marginalizados, mas João estava decidido a superar as adversidades. Encontrou apoio em pessoas que, como ele, acreditavam em segundas chances e na capacidade de transformação. Um assistente social dedicado ofereceu orientação e encorajamento. Ele sabia que não tinha nada a perder e, de certa forma, ganhara uma força interior que nem ele mesmo sabia que possuía. Com passos lentos, mas determinados, ele se aproximou do empresário que o havia cuspido. Seu dinheiro e suas roupas caras não compram dignidade. Ele sabia que não tinha nada a perder e, de certa forma, ganhara uma força interior que nem ele mesmo sabia que possuía. Com passos lentos, mas determinados, ele se aproximou do empresário que o havia cuspido. Seu dinheiro e suas roupas caras não compram dignidade. Eles não fazem de vocês seres humanos melhores do que qualquer outra pessoa neste mundo, declarou João com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. O empresário, acostumado a impor sua vontade a OS e outros, sentiu uma pontada de desconforto diante da coragem inesperada do mendigo. Seus risos diminuíram à medida que João continuava a falar, confrontando não apenas os agressores à sua frente, mas também as injustiças sociais que o haviam levado àquela situação. Enquanto João discursava, um pequeno grupo de transeuntes curiosos começou a se formar ao redor, observando a cena. A presença de testemunhas parecia incomodar os empresários, que perceberam que sua atitude arrogante estava sendo exposta publicamente. O empresário de óculos escuros, apesar de inicialmente desdenhoso, começou a se sentir acuado diante da reação de João e da crescente atenção da multidão. A situação escapava de seu controle, e a possibilidade de uma repercussão negativa para a imagem da empresa tornou-se evidente. João, apesar de sua condição desfavorecida, tornou-se um símbolo de resistência naquele beco escuro. Sua coragem inspirava não apenas aqueles que testemunhavam a cena, mas também acendia uma chama de questionamento na própria comunidade que, por muito tempo, ignorara a existência dos invisíveis como ele. O que aconteceria a seguir dependeria das escolhas dos empresários diante do desafio inesperado que João lhes impôs e da resposta da sociedade a essa pequena revolta nas ruas frias da cidade. O empresário de óculos escuros, percebendo que a situação podia fugir completamente do controle, tentou manter a compostura diante da crescente multidão. Ele olhou para seus colegas empresários e, com um gesto discreto, indicou que deveriam se afastar. Relutantes, mas compreendendo a gravidade da situação, eles recuaram, deixando João para trás, ainda cercado pela atenção curiosa dos espectadores. João, por sua vez,
sentia uma mistura de triunfo e determinação. Aquela noite marcava um ponto de virada em sua vida miserável. Ele sabia que simplesmente confrontar os empresários não seria suficiente. Era preciso ir além. A coragem que encontrara dentro de si, agora, o impulsionava a buscar uma mudança real. Decidido a não mais sucumbir à indiferença e à miséria, João começou a planejar uma nova jornada. Observando as pessoas ao seu redor, ele percebeu que muitos compartilhavam a mesma falta de empatia que os empresários demonstraram. Sua experiência naquela noite não era única. Outros também enfrentavam desafios semelhantes nas sombras da sociedade. Com a determinação de fazer a diferença, João começou a buscar oportunidades para melhorar sua situação. Ele procurou abrigos, programas de assistência social e até mesmo se aproximou de organizações de caridade. Cada passo era uma batalha contra a resistência que a sociedade impunha aos marginalizados, mas João estava decidido a superar as adversidades. Encontrou apoio em pessoas que, como ele, acreditavam em segundas chances e na capacidade de transformação. Um assistente social dedicado ofereceu orientação e encorajamento, ajudando-o a acessar recursos que antes lhe eram negados. Gradualmente, João começou a reconstruir sua vida, superando barreiras que pareciam intransponíveis. Ele também se tornou um ativista, contando sua história para sensibilizar a comunidade sobre as lutas enfrentadas pelos sem-teto. Palestras, entrevistas e até mesmo redes sociais tornaram-se suas ferramentas para compartilhar a mensagem de que todos merecem dignidade e oportunidades. Com o tempo, a sociedade começou a notar e a reavaliar sua atitude em relação aos marginalizados. A história de João se espalhou, inspirando outras pessoas a agir e a questionar o status. Empresas começaram a repensar suas políticas sociais e a comunidade se uniu para criar programas de inclusão e apoio aos menos afortunados. João, agora longe do beco frio onde fora humilhado, encontrou uma nova vida e um propósito maior. Sua jornada não era apenas pessoal. Ela se tornara um catalisador para a mudança social, provando que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança poderia brilhar se houvesse coragem para enfrentar os desafios. E assim, João continuou a escrever sua história, não mais como um mendigo esquecido, mas como um agente de transformação em busca de justiça e compaixão. Com sua determinação e esforço incansável, João conseguiu superar as adversidades e começou a reconstruir sua vida. Ele encontrou um emprego em uma pequena empresa local, onde sua ética de trabalho e resiliência impressionaram seus colegas e superiores. João estava determinado a mostrar que todos, independentemente de sua condição social anterior, tinham o potencial de contribuir para a sociedade. Seus dias agora eram preenchidos com o ritmo constante do trabalho, proporcionando-lhe não apenas um salário modesto, mas também um senso renovado de propósito. A sensação de realização ao final de cada dia contrastava drasticamente com as noites frias e desoladoras que passara nas ruas. Com o tempo, João começou a traçar planos para o futuro. Ele sonhava em criar um projeto que beneficiasse não apenas a si mesmo, mas também aqueles que ainda viviam à margem da sociedade. Inspirado por sua própria jornada de superação, ele imaginava uma organização que oferecesse oportunidades, treinamento e suporte para os menos afortunados. Além disso, João queria envolver a comunidade, sensibilizando as pessoas para a importância de estender a mão aos necessitados. Ele planejava criar parcerias com empresas locais, incentivando-as a adotar práticas mais inclusivas e a contribuir para causas sociais. Nos momentos de reflexão durante suas pausas no trabalho, João esboçava ideias para programas de educação e treinamento profissional destinados a capacitar os vulneráveis a conquistarem uma vida mais estável. Ele sonhava com um futuro em que cada pessoa, independentemente de sua origem, pudesse encontrar dignidade, apoio e oportunidades para se desenvolver plenamente. Esses planos não eram apenas um exercício de imaginação para João, eram metas tangíveis que ele estava determinado a alcançar. Ele começou a compartilhar suas ideias com colegas e amigos, buscando apoio e aliados para transformar seus sonhos em realidade.
A comunidade começou a se envolver, reconhecendo a paixão e o comprometimento de João com a mudança social. À medida que o tempo passava, João percebia que, embora sua história pessoal fosse única, as lutas que enfrentara eram compartilhadas por muitos. Seu desejo de fazer a diferença crescia, impulsionado pela crença de que, juntos, poderiam construir um futuro mais justo e inclusivo. A trajetória de João tornou-se um exemplo inspirador para todos ao seu redor. Sua jornada de mendigo a agente de mudança não apenas transformou sua própria vida, mas também desencadeou uma onda de compaixão e ação na comunidade. E assim, João, agora no caminho da realização pessoal e social, continuava a escrever os capítulos de sua história com esperança e determinação. Os anos passaram e João perseverou em sua jornada de transformação. Seu comprometimento com a mudança social e sua dedicação ao trabalho renderam frutos. Com o tempo, ele conseguiu não apenas estabilidade financeira, mas também o respeito e a admiração da comunidade. Com seus planos solidificados, João fundou a organização sem fins lucrativos que imaginara nos dias difíceis de sua juventude. O projeto oferecia suporte, treinamento profissional e oportunidades de emprego para aqueles que enfrentavam desafios semelhantes ao OS que ele superara. A comunidade, sensibilizada pela história de superação de João, abraçou a causa, contribuindo para o crescimento e sucesso da iniciativa. Em paralelo, João construiu sua casinha modesta em um bairro tranquilo. A pequena residência era mais do que um teto sobre sua cabeça. Era um símbolo tangível de suas conquistas e do caminho que percorrera desde as noites geladas nas ruas da cidade. O simples ato de abrir a porta da sua própria casa enchia João de gratidão e satisfação. No entanto, a maior recompensa estava além das paredes de sua casinha. Em sua jornada, João conheceu Ana, uma mulher compassiva e solidária que compartilhava sua visão de um mundo mais justo. Juntos, eles construíram uma linda família, preenchendo suas vidas com amor e entendimento. O casal, agora pais dedicados, transmitia valores de compaixão e respeito a OS seus filhos. As histórias de superação e empatia tornaram-se tradições familiares, ensinando às futuras gerações a importância de olhar além das aparências e estender a mão a quem precisa. A organização de João continuou a crescer, alcançando mais pessoas a cada ano. Sua influência positiva estendeu-se além das fronteiras locais, inspirando outras comunidades a adotar práticas inclusivas e a trabalhar em prol do bem comum. À medida que João envelhecia, ele olhava para trás com gratidão, não apenas pela transformação de sua própria vida, mas pelo impacto positivo que sua história teve na sociedade. Sua jornada de mendigo a líder de mudança social ensinava a todos que a verdadeira força reside na simplicidade, na dedicação e na crença de que cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias, tem o potencial de fazer a diferença. Assim, nos últimos capítulos de sua história, João desfrutava de uma vida plena e significativa, cercado pela calorosa presença de sua família e pela gratidão da comunidade que ele ajudara a transformar. Seu legado, marcado por superação e compaixão, continuaria a inspirar gerações futuras, provando que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode iluminar o caminho para um futuro melhor. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.